Bem-vindos ao canal Defensores da Verdade JW, um canal que se propõe a investigar e responder a questões que nem a ciência e nem o conhecimento comum conseguem responder. Hoje, iremos abordar um assunto relacionado às crenças das testemunhas de Jeová. Mais precisamente, iremos responder se as mudanças do ponto de vista da religião em relação aos seus conceitos bíblicos faz com que percam sua credibilidade quais cristãos adoradores de Deus. O tema do vídeo é as mudanças nas crenças das testemunhas de Jeová invalidam sua fé? A partir do final do século XIX, quando ainda eram chamados estudantes internacionais da Bíblia, até depois, quando passaram a se chamar Testemunhas de Jeová, esse grupo religioso demonstra um grande interesse em compreender as verdades bíblicas, a fim de agradar a Deus. Desde então, através de estudos profundos, têm mudado alguns entendimentos que antes tinham a respeito de algum assunto relacionado à Bíblia e concernente à sua doutrina comportamental. A questão crucial é: por que isso se dá? Para muitos opositores, esse é o sinal que elas não têm a bênção de Deus e, portanto, devem ser consideradas uma falsa religião, uma seita. Mas o que dizem as testemunhas de Jeová e o que mostram as evidências bíblicas sobre mudanças nas diretrizes concernentes à adoração dos que se mostram leais a Deus? Primeiramente, as testemunhas de Jeová nunca disseram que são inspiradas por Deus, por meio de seu Espírito Santo, assim como foram os escritores bíblicos e os profetas. Antes de mais nada, elas buscam saber qual a vontade do Criador para assim se amoldarem a tal vontade. Fazem isso por estudar a Bíblia diligentemente, pedindo a Deus que lhes dê esclarecimento sobre sua palavra. À medida que se aprofundam nos estudos, vão adaptando seu proceder a fim de agradar a Deus e assim manter uma consciência limpa e uma relação achegada a Ele. Humildemente, não se envergonham em mudar suas crenças, pois entendem que tais mudanças são para o bem de sua adoração. Tanto que registram e publicam em suas páginas seus novos entendimentos. O que diz a Bíblia, a palavra de Deus, a respeito do assunto? Quem lê e estuda a Bíblia compreende que Jeová, como um pai amoroso, espera que seus filhos progridam espiritualmente falando, à medida que vão entendendo seu modo de agir. De fato, ele nos convida a ouvi-lo para sermos bem-sucedidos, nos tornando merecedores de sua aprovação e do prêmio destinado para aqueles que fazem sua vontade. Leiamos Isaías 48:18. Como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos! Então sua paz se tornaria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Aqui, Jeová faz um apelo aos seus adoradores para que o escutem e acatem seus mandamentos. É isso que ele espera daqueles que querem se aproximar dele, que ouçam seus mandamentos. Para que alguém possa compreender algo mais plenamente, é importante que esse alguém tenha alguma experiência de vida e algum conhecimento. Pois para entender a Bíblia é importante tais atributos também. Além, é claro, da ajuda de Jeová por meio do seu Espírito Santo. O estudante experiente, que já estuda por muito tempo, enxerga coisas que os mais novos não percebem, pois não conseguem fazer associações dos fatos bíblicos. Nesse momento entra o conhecimento do estudante experiente, pois esses têm dados suficientes para fazer comparações e para chegar a conclusões melhores de como servir ao Criador. Porém, as verdades só irão ser elucidadas em definitivo quando for da vontade de Deus. Leiamos Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a brilhante luz da manhã, que clareia mais e mais até a plena luz do dia. Por meio desse texto, percebemos que a luz sobre as verdades bíblicas são esclarecidas à medida que Deus acha que devem ser esclarecidas, para o bem do cumprimento de seus propósitos. Não foi isso que aconteceu com Daniel? Leiamos Daniel 12, 8 e 9. Quanto a mim, ouvi, mas não consegui entender, de modo que perguntei: Ó meu Senhor, qual será o resultado dessas coisas? Então ele disse: Vá, Daniel, porque as palavras devem ser mantidas em segredo e seladas até o tempo do fim. Assim como no caso de Daniel, acreditamos que Jeová não vai esclarecer seus propósitos antes do tempo que ele achar conveniente. É só ler Mateus 24:36 para confirmar tal afirmação. A
respeito daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Note que quando se disse isso, o Pai não havia esclarecido nem mesmo aos anjos, e nem mesmo ao achegado Filho, quando intencionava concluir seu propósito quanto ao fim desse sistema de coisas. Ainda assim, a Bíblia nos convida a procurar o conhecimento zelosamente, como a tesouros escondidos, conforme lemos em Provérbios 2:4, mostrando assim a vontade do Criador. Pois de que outro modo ficaríamos sabendo das intenções dele? Pois ele dá esclarecimento por meio de sua palavra, a Bíblia, no tempo devido, conforme lemos em Mateus 24:45. É verdade que no passado as testemunhas de Jeová erraram algumas previsões e, como já dito, humildemente realinharam suas pesquisas e continuaram por suas buscas pela verdade. Vale lembrar que as testemunhas de Jeová conseguiram avanços significativos em seu conhecimento graças a esses estudos. Diferente de outras denominações, não se apegam a dogmas imutáveis só para não dar a entender que estão trilhando o caminho errado, pois seu compromisso é com Deus e não com homens. Dogmas que não condizem com a verdade esclarecida pela Bíblia, como as supostas existências de um inferno de fogo, de uma trindade ou mesmo de uma alma imortal, que se desprende do corpo e vai para outro lugar ou para outro plano de vida, como dizem. Dogmas esses baseados na mais pura vã filosofia grega, introduzida sutilmente na Igreja. Para maiores esclarecimentos de nossas crenças sobre esses assuntos, é só acessar os links no primeiro comentário fixado. Respondendo à pergunta concernente ao título do vídeo, se as crenças das testemunhas de Jeová se tornam inválidas pela mudança no entendimento de suas doutrinas, a resposta é absolutamente não. Primeiro porque é Deus quem esclarece seus propósitos no tempo devido. Depois porque mesmo profetas como Daniel e os apóstolos que acreditavam que o fim viria em seus dias, não tinham um entendimento pleno sobre os propósitos de Deus, conforme descrito na Bíblia. E por fim, por apesar de ter se equivocado em alguns entendimentos, continuam a persistir em encontrar o modo correto de agradar a Deus por amor ao seu Criador e ao seu amado Filho. De fato, as testemunhas de Jeová são hoje na Terra a mais próxima expressão do cristianismo idealizado por Jesus e seus apóstolos, por sua pregação, em que levam um ensino bíblico gratuito, por se manterem neutras em assuntos políticos, por não se envolverem em guerras, assim como por sua união baseada no amor de Deus e Cristo, promovendo ações de ajuda humanitária e por demonstrarem amor a Deus e ao seu próximo. Tudo isso nos faz crer que não têm sua adoração rejeitada por Deus, pois são sinceras no que tange a agradar a Jeová e são humildes ao mudar seus rumos quando entendem algum assunto, assim como fizeram os servos fiéis da Bíblia. É um prazer ter você aqui em nosso canal. Caso queira se aprofundar mais no assunto abordado pelo vídeo, acesse os links abaixo no primeiro comentário fixado. Queremos pedir que deixe seu like caso tenha gostado do vídeo ou seu dislike se não gostou. Pedimos que emita seu comentário para dizer o que achou do vídeo e o que acha de nosso trabalho na plataforma. Queremos que, se possível, possa se inscrever em nosso canal e que possa divulgar nosso canal em suas redes sociais para que possamos ter um maior alcance. Você se interessa por assuntos bíblicos? Gostaria de obter um estudo pessoal com um instrutor exclusivo na hora e local que você indicar? Totalmente gratuito, sem nem mesmo pagar pelo material didático? Se sua resposta for afirmativa, é só acessar o primeiro link do comentário fixado, preencher seus dados na página para a qual for direcionado, que alguém vai entrar em contato para combinar seu estudo. Segue abaixo nosso endereço de e-mail, caso queira nos contatar. Obrigado e até o próximo vídeo.